dia, meus amigos e amigas. Estamos nós aqui em mais um devocional, quarta-feira abençoada, mais uma semana em que Deus falou muito com a gente. Glória a Deus. Acabamos de ter o último culto sobre a série de Pentecostes, então eu creio que a gente entrou numa fase que vai ser Pentecoste, né? Não é só um Amém. dia que foi Pentecoste, mas é um tempo em que o Espírito Santo agirá de uma maneira intensa, Amém. de uma maneira que a gente nunca ouviu falar, é o que eu creio. E para mim, que iniciou agora e vai até o final da nossa vida. Né? Eu creio. Para a glória de Deus. E eu me imagino, Diego, lá no final da vida, sentado com os meus netos e falando assim, houve um tempo. Sabe isso que vocês vivem agora, meus netos? Sabe isso que vocês ouviram tanto sobre a geração do seu avô, a geração do seu pai, e agora que está sobre a geração de vocês? Iniciou lá no dia 31 de maio, em que Deus falou, eu vou começar a derramar coisas novas sobre essa terra, em que terão sonhos, visões, sinais, prodígios, maravilhas, sinais no céu, na terra, coisas poderosas. E meu coração queima com muita expectativa. Eu fico muito feliz de nós podermos viver nessa geração, né? Por muito tempo, já falei aqui uma vez, por muito tempo eu tive muita inveja dos discípulos, porque viveram com Jesus ali, viam Jesus todos os dias. E eu meio que por muito tempo também desprezei esse tempo, né? Por achar que o tempo que eles tinham tido foi mais importante. O tempo que Jesus veio foi totalmente importante e necessário, né? Senão nós estaríamos aqui. Mas Jesus subiu, né? Jesus subiu e depois ele prometeu o Pentecostes, prometeu o Espírito, que é aquele que está em nós agora. Então eu fico de cara, eu falo, meu Deus, eu vivo no tempo mais poderoso da história da humanidade, meus irmãos. Os profetas desejaram viver o que nós vivemos. Os profetas ansiaram pelo que eu e você temos a disponibilidade de viver todos os dias, disponível a mim e a você. Isso é incrível, o poder de Deus, o dunamis do Senhor, o Espírito Santo, nós agora revestidos com poder. Meu Deus, isso é incrível, meus irmãos, é muito poderoso, né, Mike? Uau, é poderoso mesmo, como que Deus é tão bom, né, em olhar e falar, vou fazer coisas através deles. É demais mesmo. Queria te convidar para orar, amigo. Você com a sua família, vamos ter um tempinho de oração antes de dar sequência. Deus, obrigado. Obrigado por desejar fazer essas coisas através de nós. Obrigado por se derramar sobre nós. O Senhor se derrama como todo, o Senhor nos enche, o Senhor nos transborda e o Senhor realiza coisas através de nós porque o Senhor assim quer. Porque o Senhor poderia fazer todas as coisas por sua vontade sem nos incluir nelas. E nós somos gratos por o Senhor nos colocar nos seus planos e ainda nos chamar de filhos. Não simplesmente pessoas que executam coisas, mas pessoas que fazem parte do Senhor, pessoas que são parte do seu corpo, pessoas que são parte da sua família, pessoas em que o Senhor deposita preciosidade, que é o Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso e pedimos que essa palavra venha produzir o efeito para o qual o Senhor está liberando ela sobre nós, Pai. Nós queremos nos posicionar e responder ela da maneira que o seu coração deseja. Para isso, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor tenha espaço para poder executar essas coisas em nós. Te agradecemos por isso e desejamos. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, algo aconteceu agora, né? Nesses últimos meses. E foi algo semelhante, sim, tanto para mim quanto para o Mike. Né? Em março ali eu me mudei. E agora em maio eu me mudei, perdão, e agora em abril o Mike se mudou, né? E eu me lembro que na semana que eu ia me mudar, eu lembro que eu estava conversando com o pastor e eu falei assim, pastor, eu sinto que essa mudança não é só uma mudança natural para mim, né? Eu falei, eu sinto que não é só uma mudança natural, que eu não estou só mudando de casa, eu sinto que Deus ele está mudando algo no mundo espiritual. Eu sinto que Deus está me chamando para um novo lugar no mundo espiritual. E isso também aconteceu com o Mike agora, finalzinho de abril eles se mudaram. E eu sinto que isso é para nós, sabe? Eu não sinto que isso é para mim, que isso é para o Mike. Eu sinto que isso é para nós como geração,
para nós como nação brasileira. Eu acho que o Senhor ele está nos trocando de lugar, nos chamando mesmo, né? Como o pastor falou, nos chamando a um novo nível. Um novo nível é um novo lugar, né? Como o pastor Jeremias Pereira, não, aquele outro lá, como que é na revisão. Precisamos lembrar, cara. Não é Jeremias Pereira é o outro pastor lá que veio na vez da família. Não vou lembrar. Nós não conseguimos lembrar o nome dele. Mas ele pregou. Não lembro. Não é Pereira, o Jeremias não tem, eu acho o nome dele. O nome dele é outro. Eu pensei em 200 Jeremias e não achei o irmãos, sobrenome do Jeremias. Fugiu o nome dele. Eu não consigo lembrar mesmo. Só que ele pregou uma mensagem aqui na revisão e eu me lembro muito disso. Que ele falou que a nossa vida é feita de passagens, lembra? E ele falava que a nossa vida ela é como uma espiral. Né? Ela precisa ser, né? A vida com Deus ela é crescendo. Nós cremos que ela é de glória em glória, de fé em fé, como o Senhor nos chamou para viver. Né? Então ele falava que a nossa vida é como uma espiral quando vivemos com o Senhor. E muitas vezes nós até passamos pelo mesmo lugar, ou lugar até parecido, mas é em um nível acima. Né? É um nível maior. O lugar às vezes é o mesmo, mas é outra estação, é um novo nível, e assim até que nós cheguemos ao nosso destino eterno com o Senhor. E para mim, nós estamos assim, como geração, né? Estamos passando por um pente fino aí, né? Por um pente fino. Eu creio que o Senhor ele está nos mudando realmente de lugar, né? Para nos colocar nesse novo nível nele. Talvez esses dias são dias que você está voltando em diversos lugares que você já passou com o Senhor, da sua alma, da sua vida mesmo, talvez. Né? Talvez muitos aí precisaram voltar para suas cidades porque moravam fora, estudavam, precisaram voltar para suas casas, para casa dos seus pais, igual aconteceu com um dos meus irmãos aqui em Laranjeiras, né? Nesse tempo ele precisou voltar, agora ele já está em Curitiba novamente. Então talvez isso pode ter acontecido, Deus talvez te chamou para olhar para trás, para alguns lugares nesses dias, ou até naturalmente falando, você às vezes voltou, né, para casa dos seus pais por uns dias, né? Você que é estudante, estava morando fora, né? Só que eu acho que isso não é só no mundo natural, mas que eu sinto no meu espírito que essa mudança é no mundo espiritual. Para mim, como nação, também Deus ele está nos posicionando em um novo lugar, nos transferindo para um novo lugar. E para mim também não é à toa toda essa lavagem que está sendo feita na nossa nação, toda essa limpeza. Para mim é uma limpeza, um processo de limpeza. Para mim são os ventos do Senhor trazendo tudo à tona, tanto em nós como na nossa casa, nossa família, nação, para nos levar para o novo lugar que Ele tem, porque nós sabemos que o Senhor tem esse avivamento. Nós não queremos perder esse avivamento. Meus irmãos, muitos países tiveram nuvem de avivamento sobre eles, mas por algum erro, não sei, acabaram perdendo isso. Né? Só que eu creio que nós não vamos perder. Eu oro para que o Senhor nos dê essa sensibilidade para entender que essa nuvem ela está aqui e se a gente não desfrutar, não aproveitar, não se agarrar nela e falar igual Jacó, você não vai enquanto você não derramar, entendeu? Nem que você precise me tocar em lugares que doa, né? Nem que você precisa me tocar em lugares que doa ali, que me faça doer para curar depois, mas você não vai sair daqui antes de me abençoar. Né? Nem que a gente tem que fazer igual Moisés, ó, daqui eu não saio, se você não for comigo eu não saio daqui. Para mim, esse precisa ser o nosso clamor nesses dias. Deus derrama sobre nós. É a nossa geração, é a nossa hora, é o nosso Brasil. Nós queremos, não vamos deixar o Senhor se mover daqui. E se o Senhor se mover, nós vamos mover junto. Mas a gente quer o que você tem. Amém, né? amém. É hora da gente olhar para Deus e falar, Deus, não vai levantar outra geração, é a nossa. Conta com nós. Nós queremos viver isso. É a nossa vez, é o nosso momento. As outras gerações marcaram o momento dela, agora nós vamos marcar o nosso. E é isso que o Diego falou. O Senhor faz conosco, derrama, abençoa nós com a sua presença, senão a gente não sai daqui. A gente vai grudar, vamos virar a pessoa chata, vamos incomodar a Deus até ele olhar e falar, tá bom, vou... nem que seja para vocês pararem de me encher um pouco. Tipo, olhar para Deus igual Moisés falou assim, ó, perdão Deus, sei que o Senhor é Deus, mas não me envia, eu não vou. Se o Senhor diz que eu achei graça aos seus olhos, então eu quero que o Senhor vá junto. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Tem até uma música, né, que diz aí, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Escutei muito essa música aí, né?
Mas, enfim, meus irmãos, eu estou muito feliz, porque no meu coração, no meu espírito, eu sinto que Deus está fazendo isso conosco. E glória a Deus por isso, né? Que Ele faz, que Ele nos conduz aonde Ele quer. Mas algo que eu sinto que Deus ele quer compartilhar conosco essa manhã, e que é uma pergunta que eu tenho feito para mim também. Onde está o nosso coração? Né? Qual é o coração que nós temos tido? Como está o meu coração, o seu coração nesses dias? Nesses 6 meses, são 6 meses do ano, meus irmãos. Né? O ano mais diferente, talvez, da sua vida, pelo menos. Tipo, para mim, que tem só 24 anos, para mim é o ano mais diferente da minha vida até aqui, de todos, né? Todos os anos foram diferentes, aconteceram coisas diferentes, mas eles tinham a sua normalidade, eles tinham a sua funcionalidade ali, mas esse ano é diferente, sabe? Eu acredito que a maneira com que o nosso coração tá nesses dias e vai terminar no final desses dias, né? Que a gente tá passando, isso vai definir muita coisa, né? E essa semana eu tava meditando no Salmo 51, se você quiser ir abrindo aí já na sua Bíblia, Salmo 51, e Deus me fez voltar em dia 19 de dezembro de 2019, que foi o dia que Deus me deu esse mesmo devocional, que Deus falou sobre essa mesma passagem, e que Deus me falou muita coisa, que eu anotei, só que eu não fazia ideia que aquilo tudo ia fazer mais sentido hoje. Né? Então, eu voltei atrás nesse devocional, dia 19 de dezembro de 2019, porque eu creio que Deus ele falou lá só coisa profética para mim e que a gente precisa ver hoje. Então, se você está com a sua Bíblia aí, Salmo 51, verso 10, diz bem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses ou não me tires da sua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Até aqui a gente vai ler. Meus irmãos, isso é tão poderoso, cara, puro, né? Isso é muito sério, isso é muito poderoso, porque para mim aqui, Davi ele está reconhecendo a necessidade de nele ser criado dia após dia um coração puro e correto pelo Senhor. E para mim, meus irmãos, esse é o coração que nós precisamos ter. É óbvio, né, que esse é o coração que nós precisamos ter, isso é óbvio. Um coração puro. Só que nós precisamos reconhecer e admitir a necessidade que existe em mim e em você de ter um coração puro. De ter um coração puro, um coração correto. Mas não só a necessidade. Nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos criar, produzir pela nossa própria força, pelas nossas próprias estratégias, um coração puro e um coração correto. Por quê? Porque esse é o coração do Senhor. Esse é o coração que está no Senhor. O coração do Senhor é um coração puro. O coração do Senhor é um coração correto. O coração do Senhor é o coração alinhado. O coração do Senhor foi o coração que não foi pego de surpresa com esses primeiros 6 meses do ano. Né? Então, nós precisamos, acredito assim, mas que assim como Davi, nos inclinarmos ao Senhor e clamar para que Ele crie em nós um coração puro e um coração correto. Exatamente, eu gostei do que você falou bem assim, não existe nenhum mecanismo, nenhum tipo de situação que a gente possa criar para que o nosso coração se torne puro, para que o nosso coração se torne o coração que a gente olha e fala, cara, meu coração me aproxima mais de Deus. E porque quem tem o coração puro é Deus, como você falou. Eu sinto que essa oração, ela é poderosa porque eu estou pedindo para Deus pegar o coração dele, o próprio coração de Deus, o coração que tem a beleza da santidade, o coração onde flui os rios de água viva. O nosso coração só consegue fluir esses rios por causa do coração dele. Então, eu creio que essa oração é você olhando para Deus e falando assim, Deus, eu quero a sua essência em mim, eu quero aquele seu coração, aquele coração bondoso, como Jesus vai dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde, sou manso de coração, sou humilde. É você falar assim, Deus, eu não consigo chegar até o Senhor de outra maneira, eu não consigo, eu já tentei de todas as maneiras, com todas as outras formas, ter isso que vai me aproximar do Senhor, mas eu olho para ti e falo, é o seu coração que eu quero, é o seu espírito que eu quero, e eu já fiz muitas vezes essa oração, falar assim, Deus,
Eu quero o seu coração em mim, eu não quero mais o meu coração. O meu coração, por mais que às vezes ele deseje para perto do Senhor, ainda tem coisas nele que luta, tem coisas que me levam para longe de ti, tem coisas que me limitam, tem coisas que eu desejo porque foi o Senhor que colocou esse desejo dentro de mim, como a Bíblia diz que Deus colocou o desejo pela eternidade dentro de nós. Ao mesmo tempo que o meu coração deseja, eu sempre sinto aquela luta que Paulo vai dizer, né? Tipo, o espírito contra a carne. Mas eu muitas vezes virei para Deus e falei assim: Deus, me dá o seu coração, porque se o Senhor me der o seu coração, tudo que bater dentro do seu vai bater dentro do meu. Todos os meus pensamentos serão os seus pensamentos, todos os meus desejos serão os seus desejos. Aí eu lembro que eu oro para Deus e falo assim: aí acabou os problemas, Pai. Aí os meus passos não vão mais para onde o meu coração está direcionando. Os meus passos vão para onde o seu coração está batendo. Não vai mais ter, eu falo assim, o lag, aquele lag em que o Senhor pensou, leva meses para mim. Leva meses para mim executar. Às vezes leva dias, às vezes leva minutos, mas às vezes leva meses, às vezes leva períodos inteiros da vida. O seu coração já desejou, mas o meu coração ainda está no aquele do Windows 95. Eu não tive o Windows 95, mas eu sei como que era. Eu já vi vídeos. Aí vai carregando bem devagar aquela internet discada. Eu não passei por esse período também, mas já ouvi muito falar disso, que você disca até você poder ter acesso à internet. Passar para aquilo que é instantâneo. Deus desejou, nós estamos fazendo. O meu coração anseia por isso. O meu coração deseja Amém. isso. E enquanto você falava, eu lembrava daquele outro salmo que ele fala assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, né? E eu preciso lembrar você que a gente consegue esconder o nosso coração de todo mundo, naturalmente, todo ser humano, né? Mas nós não conseguimos esconder o nosso coração do Senhor, né? O Senhor, ele sonda o nosso coração, ele nos conhece, como o mesmo salmista declara: sonda-me, Senhor, me conhece. Ele fala, o legal é que ele fala: sonda-me, Senhor, conhece-me, quebranta meu coração, né? Ele fala: cria em mim um coração puro e quebranta em mim um coração. Eu acho isso tão incrível, meus irmãos, porque nós vivemos na geração que ela é boa. Nós vemos numa geração que nós somos bons de tudo, né? Nossa geração é a geração com mais tecnologia, é a geração com mais ciência, é a geração com tudo na mão, né? Então esse avanço nos tornou orgulhosos, esse avanço nos tornou prepotentes, esse avanço nos tornou autossuficientes, esse avanço nos tornou independentes. E esse é o maior problema de todos. Por quê? Porque nós alcançamos uma independência e nós saímos do lugar da dependência de Deus. Nós alcançamos um lugar de suficiência, de autossuficiência, e saímos do lugar da suficiência de Deus, né? Mas aqui o salmista está nos dando uma chave, eu creio, que nós precisamos reconhecer que a suficiência está no Senhor, que a nossa necessidade é por um coração correto. Se nós não tivermos um coração correto e um coração puro, não conseguiremos viver uma vida diante do Senhor a mais incrível possível. Por quê? Porque nós precisamos desse coração, e só quem pode nos dar esse coração é o Senhor. Você pode ler livros a vida inteira, livros até cristãos. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor, onde você pede e onde você permite que todos os dias Ele transforme o seu coração em um coração puro e correto, você não vai conseguir ter. Você pode ler os livros dos maiores autores, dos best-sellers cristãos aí do mundo, se não tiver essa vida com ele, se não tiver essa inclinação onde nós nos quebrantamos, permitimos com que o nosso coração se quebrante, para que ele crie em nosso coração diariamente, nós não vamos conseguir. Uau, Diego. Isso me lembra que a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Eu gostei que você falou assim: a gente se acha a geração autossuficiente, e na verdade, eu vou usar essa palavra, a gente se tornou burro, a gente se tornou muito bom em coisas, a sabedoria humana, mas só que a gente se esquece que isso é loucura para Deus. Deus olha e fala: isso é loucura. A sabedoria humana fala de agora só, ela só consegue produzir o agora, e ainda não é produzir, né? Ela consegue copiar algumas coisas agora,
Já a sabedoria de Deus fala de algo completo, algo contínuo, algo crescente, algo que nos preenche. Aí a gente fica com essa de tipo, nossa, muito conhecimento, conhecimento, conhecimento. Isso me lembra de Provérbios também, que diz que o coração com conhecimento, ele procura sabedoria, ele está atrás de sabedoria. Ou seja, o coração, e ele também vai usar em outras versões, ele fala assim, o coração sábio, ele procura sabedoria. Quer dizer, quem conheceu a sabedoria vai atrás de sabedoria. Porque ele olha para si e fala, por acaso vai existir alguma coisa no mundo que possa me dizer para onde ir? Vai existir alguma coisa no mundo que realmente vai me dar o segredo? Alguma coisa no mundo vai apontar para mim aonde vai ter vida, aonde eu vou ser completo? Aí a gente vê uma geração que corre atrás de várias coisas e nunca se enche. Uma geração viciada em provar de várias coisas, de saber de muitas coisas, mas nada que enche, nada que realmente traga vida para elas, porque estão embriagadas com essa sabedoria humana, deslumbradas com, nossa, o avanço tal, vocês ouviram falar em tal coisa, é muito tipo, você ouviu falar tal coisa? Estão tentando tirar a cabeça de um homem e colocar a cabeça em outro homem. E daí as pessoas falam, nossa, como que a ciência avançou? Para mim, Deus olha lá de cima e fala, eu criei o homem do pó, gente, e esse pó foi eu mesmo que fiz. Aí eu me lembro assim, não adianta o Brasil ser um gigante, aquela frase o gigante acordou. Um gigante não é nada se não tiver o sopro de vida dentro dele. Ele Verdade. não é poderoso se não tiver o sopro do Espírito Santo. Nós só vamos ser um gigante como nação poderosa se o sopro do Espírito Santo estiver em nós. E nós nem precisamos ser como um gigante. Nós não precisamos ser uma nação gigante. Muito pelo contrário, eu creio que nós precisamos ser a nação que tem um coração como o de Davi. Que Davi, com aquele coração daquele tamanho, vai e vence um gigante, né? Então nós não precisamos ser a nação do gigante acordou. Nós precisamos ser a geração e a nação do coração puro, coração reto, que é um coração que permite Deus ser Deus. E esse coração, sendo dessa maneira, nós vamos alcançar voos muito maiores do que qualquer nação alcançou, mas com um coração correto no Senhor, né? Então eu acho que o primeiro ponto aqui é nós permitirmos avaliar o nosso coração. Avalie seu coração, veja onde você tem colocado seu coração, onde você tem posicionado ele, né? Teu coração tem estado puro, teu coração não está puro, né? Você tem permitido com que o Senhor traga pureza, derrame pureza sobre o seu coração, porque é necessário. O Senhor nos chamou para um coração puro, um coração reto. Meus irmãos, e é tão incrível porque eu lembro que nesse devocional em dezembro, Deus ele me falava sobre esse coração puro e nós estávamos entrando no novo ano, primícia da nova década, né? O ano 2020, o ano da visão perfeita. E para mim, termos um coração puro nesse ano define muita coisa, né? Nós permitimos com que o nosso coração seja tratado esse ano para purificação, para se tornar esse coração reto que o Senhor deseja. Isso vai nos ajudar nos próximos 10, né? Eu acho incrível esse ano ser um ano de primícia, né? Porque a primícia ela revela o coração, a entrega ela revela o coração, né? Quando nós entregamos, nós estamos revelando o que existe lá dentro do nosso coração. E para mim, esse ano está sendo muito incrível por causa disso. Porque eu, Diego, eu estou podendo permitir com que o Senhor sonhe no meu coração. Eu estou encontrando coisas no meu coração que às vezes não estão puras e retas como deveriam. Então eu tenho buscado esse clamor do salmista. Eu tenho buscado clamar como o salmista clamou. Crie em mim esse coração puro, Senhor. Eu preciso dele dia após dia. Existe essa necessidade de corrermos para o Senhor todos os dias. Por quê, Diego? Porque dia após dia, se nós estivermos com o Senhor, teremos nosso coração corrompido. Teremos o nosso coração trocado, os valores do nosso coração será trocado. Entendeu? Então não se assuste que nesses dias o Senhor quer nos fazer rever muitas coisas. É para que nós possamos ter o coração correto. Eu acho incrível quando ele chega para Éfeso, né? Ele começa a falar tanta coisa de Éfeso, ele fala, mas algo eu tenho contra você. Ele falou, você perdeu o primeiro amor. Deus ele revela algo do coração de Éfeso, que talvez não foi por mal que Éfeso perdeu o primeiro amor. Talvez foi um descuido de Éfeso. Talvez foi alguma coisa ali que Éfeso, infelizmente, perdeu o primeiro amor. Só que daí Deus ele é incrível, porque ele falou, volta lá, revive as primeiras obras. Revive as primeiras obras. Deus não está querendo que
nós sejamos saudosistas. Não, irmãos. Deus está querendo que nós venhamos a rever as coisas para que nós não venhamos a perder o coração. Sabe por quê? Porque nós vemos coisas incríveis até aqui. Glória a Deus. Mas no meu espírito, eu sei disso. Deus tem nos falado. O que nós temos para viver a partir daqui é muito maior do que pedimos ou pensamos. No começo da quarentena, a frase que Deus usou para mim para dizer o que Deus faria conosco era essa: assustador. Que vai ser assustador o que Deus deseja fazer conosco como geração, como igreja de Jesus nessa terra. Por quê? Porque é plano dele, é promessa dele. Só que se Deus nos colocar coisas maiores, nos confiar coisas maiores, sem um coração puro e correto, meu Deus, a gente vai perder, corromper o propósito, corromper o coração e talvez até perder a nossa vida. Não vale a pena, não vale a pena. É melhor que não recebamos coisas maiores se temos um coração que não foi purificado, mas Deus é tão bom porque Ele quer nos dar coisas ainda maiores. E por isso Ele está nos permitindo purificar o nosso coração nele, na presença, diante dEle. Mas para mim uma das coisas que me chama muita atenção é porque Jesus, Ele faz uma citação no início do seu discurso do Sermão da Montanha. Você não precisa abrir, mas Mateus capítulo 5 diz assim. Jesus está falando, irmão, só Jesus. Ele está falando assim, capítulo 5, Mateus, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração. Só que daí não para por aí. Para mim a melhor parte é agora, porque eles verão a Deus. Ele está falando, existe uma recompensa para quem tem o coração puro. Ele está falando, existe uma recompensa para quem tem o seu coração limpo pelo Senhor. Ele vai poder ver a Deus. E isso é tão incrível, porque Jesus não falava nada que ele não vivesse. E você lembra que Jesus fala, o filho não faz nada sem antes ver o seu pai fazer. Se Jesus conseguia ver o Pai fazer antes de fazer, isso significa que Jesus tinha um coração de alguém que via o Senhor. Então Jesus tinha um coração limpo, Jesus tinha um coração puro, e por isso Jesus via ao Senhor. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus nos chama para corrermos para Ele, para que Ele nos limpe, nos purifique pela Sua palavra, através da Sua presença. Meu Deus, o privilégio não é só ter um coração puro. A ter um coração puro na presença de Deus já é um privilégio, mas isso ainda nos traz uma recompensa, que é poder ver ao Senhor. Meu Deus, isso é incrível. Isso é incrível mesmo. E para mim, Diego, ter um coração puro não fala só de atitudes e ações. Para mim fala, como a gente falou, tipo, o coração aponta para a essência, aponta para a motivação, aponta para o porquê você se posiciona, o porquê você faz tal coisa. Jesus podia falar isso porque o coração dele era o coração do Pai. Então o coração dele viu o Pai fazendo e todas as motivações de Jesus eram as mesmas motivações do Pai. Isso me lembra também de Salmos 23, 3, que fala assim, ó, o salmista vai falar: quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele, aí o verso seguinte, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quero fazer outro link ao que Paulo fala, que para mim me intriga muito. Ele fala, o que não parte da fé é pecado. E isso para mim me intriga porque, assim, o que não parte da fé, ou seja, toda a minha vida baseada na fé, toda a minha vida baseada... E quando fala de fé, para mim está falando assim, aonde está o princípio das coisas que você executa na sua vida? Porque para mim falar de fé é falar aonde está o meu foco, aonde estão os meus olhos. Porque se eu olho para Ele, tudo que eu faço na minha vida está dependendo dEle. Para mim a fé não é tipo, eu creio que Deus vai fazer algo. Para mim a fé é, eu creio que eu estou nele. Eu creio que eu estou executando coisas com Ele. Eu creio que a essência, a fonte da minha vida é Ele. Para mim a fé aponta para isso, sabe? Sim. E, meus irmãos, é incrível. Meu Deus do céu, Jesus tinha um coração puro. Isso significa que o Senhor está nos chamando para ter o mesmo coração que Ele. Né? O Senhor quer fazer um transplante de coração aí, meus irmãos. Vamos permitir que Ele faça isso conosco nesses dias. Que se for necessário ajustar, vamos ajustar o que for preciso. Né? Não interessa o que for preciso ajustar, vamos ajustar. Ah, Diego, mas é dolorido. Não tem problema. Eu acho incrível quando Oséias fala, o Senhor fez a ferida e Ele a ligará. Deus, Ele não está tocando na sua ferida, talvez. Talvez Ele está tocando em algumas feridas e realmente nós temos sentido dores, talvez para alinhar algumas coisas, mas não é para nos machucar. Ele quer nos tocar para nos curar. Ele quer nos tocar porque talvez já está tentando nos tocar há muito tempo e nós não deixamos.
Então vamos deixar Ele nos tocar. Vamos deixar Ele tocar o nosso coração, pegar o nosso coração pela mão e purificar. Porque nós temos uma recompensa, nós veremos ao Senhor. Poderemos caminhar como Jesus caminhou. Por quê? Porque Jesus caminhava vendo o Pai. Jesus caminhava ouvir o Pai. E essa é a consequência de alguém que tem um coração puro. E eu achei legal porque ele não termina por aí. Ele fala, né? Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então agora ele fala do espírito inabalável. Meus irmãos, eu e você não temos por si só um espírito inabalável. Muito pelo contrário, nosso espírito é muito abalável. Nós somos muito abaláveis. Não é verdade? Você não se abalou com essas notícias? Você não se abalou no começo da quarentena? Você não se abalou no começo do coronavírus, lá em março? Você não se abalou nas suas emoções, talvez por ter sido pego de surpresa? Todos nós, de alguma maneira, sentimos ali algo sendo abalado em nós. Só que eu acho legal porque a Bíblia mesmo declara, né? Não sei se é Paulo que declara sobre a remoção, é assim, né? Paulo que declara sobre a remoção das coisas abaláveis, para que as que são inabaláveis permanecessem. Então, nesse momento, nós vemos que inabalável é o Senhor, inabalável é a sua palavra, inabalável são suas promessas, inabalável é o seu Espírito que está em nós. Apenas o Espírito Santo, esse nosso amigo que nos foi dado lá no Pentecostes, apenas Ele, meus irmãos, pode nos tornar pessoas com o Espírito inabalável. E isso é tão poderoso, isso é poderoso demais. Né, Mike? É muito poderoso, porque Jesus é a rocha é inabalável. E Ele olha para nós, pega o Espírito dele, coloca dentro de nós e fala, é o que Ele falou para Pedro, agora é sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Ele chama a gente de pequenas pedras, por quê? É pedaços da rocha que é Ele. Ele pegou o Espírito, colocou dentro de nós e nós se tornamos uma espécie de rocha, um pedacinho dele, pequenas pedras que não quebram, que não se desfalecem, que não ruem, porque estão sobre Ele. Apontando de ter o coração dele. Para mim a gente olhando e falando assim, cara, eu estou tendo pedaço de Deus em mim. E para mim isso é muito pesado, muito precioso, porque Uau. é aquilo. Oh. Deus está em mim, cara. Cara, eu lembrei de uma coisa aqui, meus irmãos. A Bíblia fala que as coisas naturais, elas anunciam as espirituais. E eu creio nisso. Então eu vou contar para você uma impressão que eu tive, que para mim é uma impressão de algo espiritual. Então você tira suas conclusões, eu acho que é. Então deixa eu crer. Lá em Paranaguá, na praia de Caiobá, tem a Praia Mansa, que é uma praia que ela não tem onda. E lá, para mim, tem a maior figura do que Deus fala sobre casa na rocha. Porque lá na Praia Mansa de Caiobá tem uma rocha gigantesca. E lá tem uma casa que ela é construída sobre a rocha. Literalmente, a casa ela começa ali no chão, mas a casa ela é construída sobre a rocha. E eu lembro que por muitos anos eu me fazia essa pergunta. Porque eu nunca vi essa casa, alguém dentro dessa casa. Eu nunca vi essa casa bonita. É uma casa gigantesca, mas caindo aos pedaços. Uma casa caindo aos pedaços, uma casa suja já, sabe? Bem estranha, assim. Só que toda vez que eu olhava, eu falava, cara, que legal, para mim essa é a figura da casa sobre a rocha, né? Uma casa sobre a rocha mesmo, porque os anos passam e ela continua lá. Só que daí uma coisa me chamou a atenção, dezembro de 2019 também, eu estava em Paranaguá, inclusive quando Deus me deu esse devocional, eu estava em Paranaguá, e nós tínhamos ido para a praia, eu e os meus primos, e nós chegamos na praia de Caiobá, lá onde que tem a casa sobre a rocha. Só que o que chamou a minha atenção, essa casa está em reforma. Eles estavam reformando essa casa. Eles estavam reformando ela, pintando. Tinha alguns lugares que estavam sem parede, alguns lugares eles tinham arrancado os vidros para colocar em outros. E aquilo me chamou a atenção, porque para mim, aquilo sinaliza o que nós estamos vivendo. Nós somos igreja, a igreja está sobre a rocha, que é Jesus, e Ele é inabalável. Mas esses são dias que talvez tem algumas coisas para arrumar dentro de você, que é casa de Deus, que está construído sobre a rocha. A rocha não tem o que arrumar. A rocha é perfeita. Os edificadores rejeitaram, mas nós não rejeitaremos. Porém, em nós, talvez, é preciso fazer algumas pinturas. É preciso reparar algumas rachaduras. É preciso, talvez, trocar alguns vidros. Talvez está tendo algumas brechas aí nas portas, nas janelas, e são precisos trocar nesses dias. Então, para mim, Mike, aquela foi também uma visão profética
do que Deus está fazendo conosco nesses dias, sabe? Nos tornando uma casa com espírito inabalável, nos tornando uma casa com um coração puro, sabe, meus irmãos? Para mim, isso é uma figura do que Deus está fazendo conosco nesses dias, eu creio. Amém, amém. Eu creio nisso também e vejo muita bondade de Deus sobre isso, porque Ele nos coloca sobre a rocha, já para dizer para nós assim, eu vou consertar coisas, vai doer, e enquanto eu estiver consertando, você vai pensar que vai acabar tudo. Porque às vezes tem coisas que Deus mexe na nossa vida que a gente olha e fala assim, pô, chegou o fim, né? E já para dizer assim, mas não é o fim. Eu só estou deixando mais bonito, mais belo, para que eu possa construir coisas maiores. Porque a casa ela pode ter sido construída sobre a rocha, mas se as colunas dela não for bem feitas, não pode ir para cima, não pode fazer coisas maiores. E às vezes Deus está ali, ó. Agora eu vou ajustar as colunas. Já Os fiz o alicerce. né? Já fiz Verdade. o alicerce. Agora eu vou aumentar essas colunas para que eu possa fazer uma laje e construir mais para cima. Então eu vejo muita bondade de Deus nisso. Que demais, cara. Eu tô feliz, gente. Eu não tinha lembrado, acabei de lembrar dessa da casa para mim. Tô em êxtase aqui. Só que ele termina. Ele diz assim: não me repulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Daí para mim aqui fecha com chave de ouro. Porque ele tá falando, só o Senhor pode trazer para mim um coração puro, criar em mim um coração puro todos os dias. Só o Senhor pode me dar um espírito inabalável. Eu sei disso. Só que ali ele está falando do que ele sabe. Ele está declarando ali, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Só que daí para mim aqui ele cita o segredo, que ele fala da presença. Meus irmãos, é no lugar da presença. Né? Você pode escutar nossos devocionais todo dia, você pode ver pregação todo domingo, você pode ver a célula toda semana. Se você não se posicionar todos os dias no lugar da presença, se você não viver dentro da presença todos os seus dias, será difícil nós mantermos um coração puro, será difícil nós termos um espírito inabalável. E eu acho legal porque ele fala o quê? Não retires de mim teu Santo Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo está em nós. Deixa ele te mostrar o que é preciso arrumar. Deixa ele te mostrar o que talvez está impedindo você de ter um coração puro. Deixa ele te mostrar o que talvez está impedindo você de ter um espírito inabalável. Deixa ele fazer isso. Porque eu lembro que algo que Deus tinha me falado no começo, naquele devocional também era assim. Independente do que nos espera nesse novo ano, 2020, realmente nos espera, né, o que nós não imaginávamos. Temos 6 meses ainda, e para mim, em 6 meses nós veremos coisas ainda mais poderosas. Mas eu lembro que Deus ele me falava isso. Ele falava assim, Diego, um coração puro permitirá com que vocês, independente do que vivam no próximo ano e nessa próxima década, se mantenham apaixonados, se mantenham em chamas pelo Senhor. O coração puro nos manterá dessa maneira. O coração puro nos manterá apaixonados, nos manterá perseverantes, nos manterá crendo nas promessas, vivendo pela fé, independente do dia mal, independente da pandemia, independente da quarentena, independente da chuva, do sol, de qualquer estação. E o Espírito inabalável nos manterá firmes dia após dia, nos manterá sobre a rocha dia após dia, nos manterá convictos dia após dia, seja lá quais dias nós viveremos, seja lá o que nos espera em toda essa década, um coração puro e um Espírito inabalável, dentro da presença, vivendo na presença. Se lembra daquilo que o nosso pastor sempre fala, presença de Deus não é um lugar que você entra e sai, é um lugar de habitação, meus amigos. Não é porque você está no teu serviço, não é porque você está em casa, não é porque você está no futebol, não é porque você está em diversas coisas, seu dia a dia para lá e para cá, que você saiu da presença. Talvez você saiu da presença, mas entenda que o lugar da presença é um lugar de habitação. É um lugar que você entra para nunca mais precisar sair. Só que às vezes nós decidimos sair porque queremos, né? E depois que você sai, daí realmente você precisa voltar. Mas é no lugar da presença. Decida viver na presença dia após dia. Decida viver na presença 24 horas por dia, guiado pelo Espírito Santo, para que o Senhor te mostre dia após dia como é ter um coração puro, como é permitir com que Ele crie um coração puro, um espírito inabalável. Eu acho que é isso que Deus ele tem para nós nessa manhã, né? Coração puro, espírito inabalável. Vamos permitir com que esse nosso novo ano, 2020, que está só no começo, ainda são 6 meses, mas ainda falta muita coisa, meus irmãos. O que Deus não pode fazer em 6 meses? Né? Se Deus fez tanta coisa em 5 meses que se passaram, o que Deus não pode fazer nesses próximos 6? É ou não é verdade? O que Deus não pode fazer? Meu coração está com muita expectativa.
Não é à toa, meus irmãos, que Pentecostes está começando, acontece bem nessa transição, aí faltando mais 6 meses para serem vividos do ano. Não é. Para mim mostra 6 meses e 6 meses. Isso é poderoso. Isso é poderoso, meus irmãos. Vamos crer nisso, que o Senhor renova em nós coração puro, que o Senhor renova em nós o espírito inabalável, porque o que nos espera aí nesse restante de ano, nesse mais 6 meses de ano e mais essa década é poderoso demais, e nós precisamos disso para nos alinhar e para viver o que Ele tem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Mike? Você ora por nós aí, fazendo favor? Deus, primeiramente, obrigado. Obrigado por querer fazer todas essas coisas em nossa vida. Obrigado por o Senhor gerar no nosso coração esse desejo de ter um coração puro. Porque se fosse por nós mesmos, nós não chegaríamos nesse lugar. Se fosse por nós mesmos, nós sequer desejaríamos isso. Mas por causa da sua bondade, do seu desejo em nos levar até esse lugar, de nos levar a um lugar onde a sua presença é atuante, a sua presença nos transforma, nos molda. Nós te agradecemos por isso e nós te pedimos, por favor, nos dá um coração puro. Nós queremos ter o seu coração. Nós queremos que aqui dentro seja o seu coração. Nós queremos que os seus desejos sejam os nossos desejos. Os seus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Aquilo que motiva o seu coração, aquilo que alegra o seu coração, aquilo que dá prazer ao seu coração. Nós queremos que o nosso coração se mova dessa maneira. Que o nosso coração se alegre com o que te alegra. Que o nosso coração se posicione em local onde o Senhor possa derramar o Senhor sobre nós. Nós achamos muito bom as suas bênçãos. Elas são boas, elas são agradáveis, mas o que realmente nos enche, o que realmente nos transborda, o que realmente nos traz a plenitude é quando o Senhor se derrama sobre nós. Nós queremos o Senhor por inteiro, nós queremos a sua essência, nós queremos reconhecer o seu sorriso, o seu olhar, nós queremos saber como o seu coração está se movendo. Nós queremos fazer parte disso, porque se o seu coração vai para a esquerda ou para a direita, o nosso irá junto. Não dará nem tempo de pensar, será um movimento único, será um movimento coordenado pelo seu coração. Por favor, renove em nós esse espírito inabalável, que nós deixamos de ser essas pessoas que qualquer circunstância, qualquer situação, nós já pensamos em desistir, nós já pensamos em correr da sua presença, Deus. Nós sabemos que às vezes a vida ela traz coisas que são difíceis de enfrentar. Nós sabemos que a vida às vezes traz coisas que são complicadas e que nós não conseguimos vencer sozinhos. Mas com esse espírito inabalável, conectado no seu espírito, que é o seu espírito que gera isso em nós, nós seremos pessoas que serão constantes, pessoas que serão fiéis a todos os momentos. Serão pessoas que sabem que a vitória está em ti, sabem que as fontes é o Senhor. Pessoas em que a fé está constantemente sólida em ti, em que em qualquer coisa, em qualquer circunstância ou estação das nossas vidas, nós estamos inabaláveis porque nós fazemos parte daquele que é inabalável, aquele que sustenta o universo, aquele que conta as estrelas e chama elas pelo nome, aquele que junta todos os mares na palma da sua mão. Deus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, porque é o Senhor, foi por causa do Senhor que nós estamos aqui. É por causa do seu coração, Jesus, que nós podemos desejar e não só desejar, nós podemos ter esse coração puro, nós podemos ter esse espírito inabalável. Isso nos alegra, isso nos enche, isso nos aponta para uma eternidade aonde moraremos contigo, Pai. Obrigado por isso, obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, só queria te lembrar, vamos interceder rapidinho pela nossa nação também. Feche seus olhos aí. Deus, nós te agradecemos pelo Brasil. Nós te agradecemos e nós clamamos para que o Senhor nos faça uma nação com um coração puro. Uma nação com um coração correto.
Deus, por muito tempo, não só nós, mas as nações enxergaram a nossa nação como uma nação corrupta, como uma nação suja, uma nação podre, né? E isso revela coração. Tudo que flui de nós revela no nosso coração está posicionado. Então, de alguma maneira, isso sinalizava que no nosso coração, na nossa essência como nação, estávamos sujos. Mas nós cremos que o Senhor está nos alinhando como nação. Então, alinha, Deus, nosso coração ao teu como nação brasileira. Alinha o nosso coração, purifica o nosso coração como nação brasileira. Profetizamos que o Brasil será conhecido como uma nação com um coração puro. Uma nação com um governo puro e um governo correto diante do Senhor. E um espírito inabalável. Nós cremos que o seu Espírito, Espírito Santo, está sobre essa nação. Então nós clamamos, sopra o seu Espírito sobre nós, nos torna uma nação com um espírito inabalável, uma nação valente como Davi, uma nação que pode ser pequena, mas valente como Davi, com um espírito inabalável como o de Davi e com um coração correto como o de Davi. Nós não precisamos declarar que somos gigantes, o Senhor nos faz gigantes, com um coração puro e com um espírito inabalável. Então levanta a nossa nação como uma nação gigante, não em palavras, mas em vida, em prática, em essência. Nós queremos isso, Deus, nós clamamos e profetizamos isso sobre o Brasil em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, muito obrigado você que nos acompanha nessa manhã, que Deus ele faça isso conosco, nos dê um espírito inabalável e faça de nós pessoas, igreja, povo com o coração correto. Tá bom? Que a sua quarta-feira seja incrível e poderosa, lembrando que nós temos Tenda de Davi às 19 horas, logo após temos também Zoe em Família. Tá bom? Amamos você, Deus abençoe, obrigado por mais uma manhã estar conosco aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo no coração.